todo louvor, toda glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Não é assim que diz a canção? Mas não é só a canção que diz. O salmista já dizia que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E junto com essa alegria vem a misericórdia do Senhor que se renova sobre as nossas vidas, amém? Agora, Deus não chamou a gente só para chorar. Deus nos chamou para nos alegrarmos nele, amém? Deus nos chamou para triunfarmos nele. Paulo disse, mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. E por nosso intermédio manifesta por toda parte a fragrância do seu conhecimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Nós precisamos renovar nossa mente continuamente. A gente vem cheio de mania de lá do mundo. A gente vem cheio de pensamento lá do mundo, os quais foram impostos sobre nós, os quais nós recebemos às vezes por tradição, os quais às vezes nós trouxemos de uma cultura diferente que a gente andava. E a gente precisa entender que Deus tem uma mentalidade para nós, alinhada com a sua palavra, alinhada com o céu. A Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo. E é por essa mente que nós devemos viver e andar. Nós não devemos andar pela nossa mentalidade. Nós não devemos andar pelo nosso achômetro. Nós devemos nos alinhar à verdade de Deus na nossa jornada espiritual. E não nos conformarmos com as situações que se apresentam, com esse mundo aí fora, com os desafios que são impostos a nós. Deus nos permite viver situações, e no meio delas, Ele promove louvor e glória ao seu nome, porque Ele nos faz vencer, Ele nos faz mais que vencedores. Eu acho interessante quando em Deuteronômio 8, Moisés fala ao povo que o Senhor permitiu que eles peregrinassem naquele deserto, que eles enfrentassem serpentes abrasadoras. O Senhor permitiu situações de aperto vir sobre eles. E tem um propósito central nisso, segundo Deuteronômio 8. É para provar o que havia no coração daquele povo. Deixa eu te dizer um princípio. A primeira pregação de Jesus, a primeira palavra que Jesus falou, quando Ele disse que o reino de Deus chegou, Ele disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele disse, vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Vocês precisam mudar a direção de vocês. Vocês precisam trocar esses pensamentos de vocês, essas caraminholas que tem na cabeça de vocês, pelo conhecimento de Deus, pela palavra de Deus, para que vocês possam ter acesso ao reino. Então, continuamente, nós precisamos dessa metanoia nas nossas vidas. Deus é imutável, amém? Amém? Então, se Ele diz que para eu ter acesso ao reino eu preciso me arrepender, eu preciso me arrepender. E isso é algo que nós fazemos todos os dias. Se você tem uma área na sua vida, se eu tenho uma área na minha vida que eu estou pensando em conflito com a palavra de Deus, não é Deus quem tem que mudar, é eu quem tem que mudar. Só que muitas vezes a gente é cabeça dura e a gente insiste na nossa maneira de pensar, de achar, de olhar, de opinar, de viver. Aí o que acontece? Deus permite um aperto. Porque o aperto quebranta a gente. O aperto nos tira do nosso orgulho. O aperto esmaga a nossa carne, a nossa carnalidade. E nesse esmagar da nossa carnalidade, nós olhamos as coisas na perspectiva de Deus. Nós fazemos orações diferentes. Nós agora olhamos, por exemplo, e quebrantados, humilhados. Naquelas vezes que a gente fica se perguntando, mas o que está errado? A gente vai para o Salmo 139 e diz assim,
Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, o salmista diz assim: Senhor, tem hora que está na minha cara, mas eu não estou vendo. Porque algo me impede de ver. E é o quê? A velha natureza. Por isso Paulo vai dizer aos Efésios no capítulo 1, que um dos motivos da oração dele é para que o Senhor abra os olhos do entendimento, para ver na perspectiva que Deus está mostrando, amém? E a Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 1, a Bíblia vai nos falar de uma mulher temente ao Senhor, mas que estava vivendo conflitos, estava vivendo uma situação complicada, que a levava a chorar. Ela chorava. 1 Samuel capítulo 1, vou ler alguns versos aqui com vocês. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subiu este homem da sua cidade de ano em ano para adorar. Subia este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava porção de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, ele prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, a petição que lhe fizeste. Disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste.
Aleluia. Então Ana chorava muito. Pelo que você tem chorado nesses dias? O caso de Ana, ela tinha uma rivalidade com uma mulher. E ali era extremamente grande essa rivalidade, porque as mulheres elas já viviam uma situação inferiorizada dentro daquela cultura. E as poucas alegrias, assim vamos usar esse termo, que as mulheres tinham, a sua satisfação, a sua coroa, o seu prêmio, era dar filhos aos seus maridos. E nesse caso, Ana não conseguia cumprir o seu papel para com o seu marido. Agora, olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que ainda nessa condição, o coração de Eucana amava a Ana. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor te ama, não pelo que você pode lhe dar, mas por quem você é. Então a obra da graça de Deus, ela é poderosa sobre você e ela se manifesta através de você, não por causa daquilo que você possa fazer, mas por causa daquilo que Ele fez por você e por causa da decisão dEle de fazer de você objeto do seu amor e compartilhar o amor dEle com você. Aleluia! E Paulo vai dizer, e esse versículo está muito latente nesses dias, em Romanos 8,32, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, preste atenção. Nem tudo que nós queremos vai acontecer. Isso é um fato. Mas a Bíblia nos encoraja a sempre crer que pode acontecer. Preste atenção nisso, porque é isso que nos faz crescer em fé. Fé é certeza. Fé é a nossa confiança depositada naquilo que Deus disse. O povo de Israel caminhou, o escritor aos Hebreus vai falar, quando ele fala dos heróis da fé, ele vai dizer que eles morreram sem verem as promessas se cumprindo, mas morreram crendo nas promessas. Nós temos que confiar de que o Deus da verdade coopera e trabalha em nosso favor, como a palavra de Deus diz, enquanto nós dormimos. Ele envia providência para nós enquanto nós estamos descansando nele. E essa confiança Deus quer a cada dia corroborar no seu coração, fortalecer no seu coração. E às vezes situações de aperto, de angústia, são usadas por Deus para gerar em nós um gemido puro, autêntico, sem máscara, transparente, diante de Deus. Uma outra coisa, Deus é um Deus de milagre, amém? Não tem uma receita pronta aqui para se dar, para que o seu milagre aconteça. Vai lá, adiciona isso, adiciona aquilo, bum, o milagre está pronto. Mas a viva esperança que é a cada dia ser fortalecida em nós, de que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. O que Jesus disse é, às vezes, alguns tentam explicar e dar o seu ponto de vista de palavras que estão muito claras na Bíblia. Jesus disse, até agora nada pedis. Pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Não há, quando você vê Jesus falando assim,
e tantos outros versos, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E por aí vai. E nenhum momento dos evangelhos, quando Jesus faz esse tipo de afirmação, em nenhum momento ele diz assim, ó, exceto isso ou aquilo. Ele não fala claramente nem o que vai dar, mas também não fala o que não vai dar. Por quê? Porque no nosso alinhamento e comunhão e relacionamento e individualidade com o Senhor, é que nós conquistamos em Deus. Outro dia eu ouvi o pregador dizendo assim, não critique pessoas que estão em um lugar onde você não chegou. Porque é fácil você criticar as pessoas, mas você ainda não chegou lá, você ainda não transitou lá, você ainda não viveu lá. E também é verdade o que diz respeito à crítica quando uma pessoa está passando por uma adversidade ou uma dificuldade. Talvez você passou uma determinada dificuldade, uma determinada luta, mas você não passou a luta do outro. Você passou a sua. Na sua você encara como você é, com a sua estrutura, com a sua história, com o seu relacionamento com Deus, com a sua comunhão com Deus. O outro vai encarar de acordo com a individualidade dele com Deus. Então Ana está aqui nessa amargura de alma, nessa tristeza, porque quem está chorando está triste. Nesse caso não é um choro de alegria, é um choro de tristeza. E quanto tempo, quantas vezes Ana foi sacrificar com Eucana? Mas esse determinado dia, talvez foi um dia que Ana disse assim, sem reservas, sem restrições, eu vou entregar tudo no altar de Deus, a hora que eu chegar lá para adorar. Às vezes nós ficamos, sabe, contidos. Às vezes a nossa entrega vai até determinado ponto. Mas chega um momento que é tudo ou é nada, irmão. Chega um momento que é você no altar de sacrifício. Chega um momento que é você se entregando ao Senhor e dizendo, Deus. E Deus gosta dessas coisas. Moisés sobe. Fica lá 40 dias. Desce, o povo se estrambelha, faz um bezerro de ouro, se prostra a um ídolo. Moisés quebra as tábuas, faz o pampeiro, sobe de novo, e aquela comunhão com Deus. E aí uma hora Deus fala assim, ó, vou acabar, finish. Vou fazer de você uma descendência. Esse povo é rebelde. Esse povo é duro de coração. Eu falo, eles não ouvem. Você comunica, eles não ouvem, eles não aprendem. Vou acabar, está acabado. Aí Moisés fala, não, Deus. Você vai acabar com nada, não. Pensa, quando Moisés começa a caminhar com o Senhor, lá no deserto, que ele está pastoreando, e ele vê aquela sarça ardente, ele ficou cheio de temor. Ele não sabia o que ele fazia. Ele não sabia o que ele fazia. Quando ele tem a visão do Senhor se manifestando no monte, Hebreus vai dizer que ele fala, estou todo aterrado e trêmulo. Ou seja, Deus se manifestava, Moisés tremia na base, meu irmão. Só que nesse momento Moisés é ousado. É tudo ou nada. Ou eu morro de uma vez, e vou ser fulminado por esse Deus,
ou eu tenho comunhão com Ele, ou Ele me ouve. Deus quer nos levar num lugar, irmãos, de relacionamento, de comunhão, de intimidade. Porque Ele é um Deus pessoal. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele criou o universo, mas Ele decidiu relacionar-se com o ser humano. Foi Ele que decidiu compartilhar o coração dEle conosco. Aleluia! E aí você tem que entender, se Deus decidiu compartilhar o coração dEle conosco, o que Ele espera de nós? Que nós compartilhemos o nosso coração com Ele. Em sinceridade e em verdade. E nessa transparência, nessa comunhão, nesse relacionamento, nós aprendemos sobre as afeições de Deus sobre nossas vidas. E quando nós crescemos nessa confiança, de conhecer, de saber o que Deus requer de nós, ou melhor, o que Deus pensa de nós, o que Deus sente por nós, e nos entregamos a isso, nós crescemos no nosso relacionamento com o Senhor. É sair desse lugar da religiosidade, nesse sentido, de fazer coisas de modo protocolar, de modo robótico, de modo estático, mas ser intencional para com Deus. Tem intencionalidade. E é interessante porque quando ela vai se derramar sua alma diante do Senhor, o texto aqui vai mostrar 3 figuras que não estão mais em um tempo. Está alto aí para vocês? Deus, Ele vai, dentro desse contexto, nos mostrar 3 figuras aqui, que já não estão tendo mais uma sensibilidade ao Senhor e aos propósitos de Deus. São Ofni, Finéias e Eli, pai deles. O capítulo seguinte aqui vai dizer, por exemplo, de Ofni e Finéias, que eles já andavam se prostituindo, que eles já andavam separando o melhor que era oferecido para o sacrifício e pegando para eles. E vivendo dessa forma, Eli não os repreende, ama mais seus filhos do que a Deus. E o Senhor então, Ele fala, Ele faz uma promessa. Quero ler com você aqui. Capítulo 2, versículo 28. Perdão, 27, tá? Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, 2:27, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei se fizessem na minha morada? Por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Vem dias
em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus. Embora o bem será feito a Israel, não haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Aí ele diz, vou cortar o teu sacerdócio. Cortar você, porque você não está tendo zelo por mim, pela minha presença, por quem eu sou. Então ele deixa essas 3 figuras ali, que não estão discernindo, que não estão entendendo. E quando Ana chega, ela começa a derramar o coração dela. E olha só que interessante, quando Eucana diz, por que você está chorando? Eu não sou melhor do que 10 filhos, eu não te dou tudo. A Bíblia diz que ela não menciona nada ali para Eucana. Porque ela vai derramar o coração dela diante de quem pode resolver a situação. Nós temos que derramar os nossos corações diante daquele que pode resolver a nossa situação. Nós temos que buscar o Senhor e o seu conselho, porque é Ele quem tem a direção para nós. É na sua palavra que nós temos todas as respostas que nós precisamos. Aleluia! Quando nós nos voltamos para a sua palavra, nós encontramos uma direção. O nosso caminho é aplainado. O Senhor dirige os nossos passos. Ele nos guarda para que os nossos pés não vacilem. Aleluia. Ela com amargura, versículo 10, ela com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela abriu o coração dela para Deus. Ela se derramou diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui perebada, cheia de coisa, brava com essa mulher que não para de atormentar eu. Ai, eu não dou um filho para esse homem. E eu estou triste, Deus. Eu preciso de uma mudança na minha situação, Deus. Eu preciso de uma mudança nesse quadro, Deus. Me ajuda. Ela vai à pessoa certa. E quem não tem discernimento, não entende o que ela está vivendo, o que ela está passando, e não entende a extravagância da entrega e do quebrantamento dela. Ele sem discernimento não sabe que... Demorando-se ela, versículo 12, em orar perante o Senhor, ele prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Ele a teve por embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. E de novo essa mulher, que é sujeita ao seu marido e não responde, e não fala o que não deve para o seu marido, mas se posiciona. Agora diante do sacerdote que está falando uma coisa que não condiz com a realidade, não condiz com a verdade, ela também se posiciona. Querido, você e eu temos que nos posicionar na justiça de Deus. O que o outro faz é responsabilidade do outro, e não justificará você sair daquilo que Deus quer que você viva e faça. Você tem que manter a sua posição fiel diante do Senhor. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Na multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, tenho falado até agora. Ela não descarrega o problema dela no sacerdote, respondendo à altura. Bêbado deve estar você, que já não ouve mais a Deus. Não, meu Senhor, eu estou amargurada,
Eu estou buscando em Deus uma direção e derramando o meu coração. E como ele ocupava a posição que ocupava, ele era um instrumento de Deus, mesmo na situação em que estava. Porque ele libera uma palavra para ela e diz: então lhe respondeu, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. A fidelidade de Deus é direcionada a nós. A verdade de Deus é direcionada a nós. As promessas de Deus são direcionadas a nós. E é isso que nós precisamos reconhecer e nos agarrar a isso. Paulo vai nos dizer que isso é âncora para a nossa alma. É na palavra de Deus que nós temos que nos agarrar. Pedro ouviu Jesus dizendo: vai-te e lança-te ao mar alto. Pedro disse: nós pescamos a noite toda, temos o nosso jeito de fazer, temos a nossa experiência, sabemos como é, ficamos a noite inteira e não apanhamos nada. Mas nós largamos mão de tudo isso e sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Se o Senhor está falando que é para nós voltar lá, nós vamos voltar lá. Se o Senhor está falando que é para nós fazermos assim, nós vamos fazer assim. O que Deus tem mandado você fazer e ser fiel nesse tempo? O que Deus tem entregado na sua mão nesse tempo e tem esperado de você que você se posicione e seja achado fiel? Quais os dons, quais os talentos que Deus tem dado a você? Em Romanos 1:5 a Bíblia nos fala que nós somos chamados para a obediência da fé. Querido, às vezes obedecer vai fazer você se descabelar. Você vai ficar bravo, você vai ficar arrepiado, né? vai arrepiar tudo aqui, ó. Mas é nesse caminho de obediência que você, nós vamos ser moldados por Deus à imagem do seu Filho. Porque Ele é o exemplo. E a Bíblia diz que Ele aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Então muitas vezes num caminho estreito, em um momento de amargura de alma, em um momento que as coisas não estão exatamente como nós gostaríamos que elas estivessem, é nesse momento que a nossa obediência é provada. Para ser aprovada. Não é na hora da coisa tudo tranquila não, meu irmão. Você está lá na beira da praia tomando uma água de coco e alguém chega assim: vai lá comer um camarão. Ah, não vou não. Não, querido, você vai com alegria comer um camarão, tomar água de coco, entrar no mar, dar um pulo lá. Se você gosta dessas coisas, né? Mas então pensa em alguma coisa que você gosta aí. Aquilo que você gosta, você não faz porque alguém está te obrigando a fazer. Você gosta de fazer. Só que aquilo que nos confronta e trabalha na nossa carne, geralmente é alguma coisa que vai nos amacetar. Que vai nos quebrantar. E nessa hora Deus quer achar em nós um coração quebrantado e contrito, porque o salmista disse, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Sabe o que é um coração quebrantado, entre outras coisas? É um coração ensinável. É um coração que se submete continuamente para aprender. É Deus falar com você e você não ficar replicando. Sabe quando você vai falar com alguém? Não, querido, tudo bem. Não estou falando, Deus não está falando do que você já sabe. Deus está falando do que você ainda, talvez, não saiba. Entende? Está aqui? Davi disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores.
de todos os meus temores. De tudo aquilo que me afligia, de tudo aquilo que me inquietava, Ele me livrou. Ele falou comigo, Ele agiu em meu favor, Ele mudou o quadro, mudou a perspectiva, Ele virou a minha cabecinha e fez eu olhar para o lugar certo, para a direção certa. Ele tirou os meus olhos do caos e me fez olhar para um lugar aonde Ele ordenou todas as coisas. Aonde Ele estabilizou todas as coisas. Ele tirou os meus olhos das ondas e das tormentas e fez com que os meus olhos fossem postos na bonança. Por quê? Porque eu clamei. Aleluia. Você acha que você vai derramar o seu coração diante de Deus e Deus vai falar assim, meu Deus. Você acha que você vai chorar, derramar o seu coração diante de Deus e Deus vai falar assim, por que você está chorando? Vai ficar espantado, vai ficar surpreso. Vai dizer, para de chorar. Ele vai visitar você. E aí quando você estiver chorando, quebrantando seu coração diante de Deus, sabe uma coisa que vai acontecer? Deus vai tocar você no seu íntimo, no seu espírito. E sabe o que vai acontecer? Você vai chorar mais. Só que vai ser um choro diferente. Já vai ser um choro do alívio de Deus vindo sobre a sua vida. E você percebendo esse alívio. E você percebendo esse lugar de descanso. Porque você rompeu um lugar. Como aquela mulher que rompeu a multidão e disse assim, eu vou tocar naquela veste dele lá. Eu vou tocar lá. Já não tem mais nada. Está tudo perdido. Eu vou tocar. O risco estava calculado para aquela mulher. Ela sabia, se alguém que sabe da minha situação, na hora que eu tocar ali, na hora que eu estiver no meio ali, eles já vão lançar as pedradas em cima de mim. Mas ela foi para o tudo ou tudo. Não era, com Jesus não é tudo ou nada. Com Jesus é tudo ou tudo. Porque Deus não está brincando com a gente, queridos. A gente não é marionete do Senhor, não. Nós somos filhos amados de Deus. E até mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, Deus está gerando um fruto precioso nas nossas vidas. Porque Ele está nos moldando segundo a imagem do Seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Primeiro a gente derrama a alma diante do Senhor. E em segundo lugar a gente toma uma atitude pela fé. Eu recebo a palavra de Deus. Quando Eli fala, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a você o que pediu, ela disse, espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Você sabe o que ela entende aqui? Ela entende o que Jesus vai falar lá na frente acerca daquele centurião. Ela entende sobre a autoridade que foi delegada e outorgada. E quem recebe a autoridade libera uma palavra. A Bíblia não diz se ela sabia do estado da situação de Eli e de seus filhos. Mas ela sabia que ele era o sacerdote. Ele era a pessoa que intercedia. A vocação, o dom, estava sobre ele. A autoridade estava sobre ele, ainda que ele não a estivesse usando como Deus queria na sua plenitude. Então ele era um canal, ele era um instrumento. O que ela entendeu aqui? O sacerdote do Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida. Isso foi suficiente para ela. O que ela fez? Ela estava amargurada, ela não comia, ela não nada. Só que a partir do momento que ela recebe uma palavra do sacerdote, o seu semblante
já não está mais triste. Ela já não anda mais como quem está abatida. Quando você se achega ao Senhor, você recebe uma palavra de Deus. Quando você rompe nesse lugar, quando você se posiciona na palavra, quando você vai para esse lugar e o Espírito Santo esclarece o seu coração, esclarece o seu interior, esclarece o seu entendimento, agora é um posicionamento de fé que você tem que ter. Você já não anda mais de cabeça baixa, e agora o que será? Não, você recebeu uma palavra, Deus vai agir, eu não sei como, eu não sei que hora, eu não sei de que maneira, mas eu sei que Deus vai agir, porque a minha petição é conhecida diante de Deus, e o que Ele fizer vai redundar para louvor e glória do nome dEle. Então eu vou me posicionar como Ele espera de mim que eu me posicione. Eu vou levantar minha cabeça, eu vou me alimentar, eu vou lavar o meu rosto e agora eu vou andar com um sorriso no rosto. Por quê? Porque eu recebi uma palavra de Deus. O milagre ainda não tinha acontecido, a situação ainda não tinha mudado, ela nem tinha visto ainda o marido dela. Mas ela recebeu uma palavra. O que ela pediu? Um filho. E o que ela disse? Senhor, se o Senhor me der, eu vou devolver para ti. Assim, eu vou pensar que ele é meu, vou ficar feliz pensando que ele é meu, e vou dar ele para o Senhor, porque ele é seu. Eu vou me alegrar de participar daquilo que o Senhor vai fazer. Eu vou me alegrar de participar daquilo que o Senhor vai mover. Aí ela vai lá, derrama o seu coração, recebe uma palavra. Aí o que ela faz? Ela muda a mentalidade. Levantaram-se, versículo 19, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Aí vamos dizer que essa mulher agora, ela está assim já, confiante. Pega umas especiarias, pega a sua melhor roupa, prepara um jantar, e diz, Eucana, é hoje. É hoje que a palavra do Senhor vai se cumprir. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, concebeu e deu à luz um filho. Chamou-o Samuel, dizendo, tenho pedido ao Senhor. O Senhor visitou a vida dela. Mas a atitude dela mudou a partir do momento em que ela recebeu a palavra. Tiago diz assim, recebei com mansidão a palavra em vós implantada ou enxertada. Nós precisamos acolher a palavra de Deus. E meditar sobre ela. E considerá-la. E antes de nós recebermos algo que ela frutifique externamente, nós precisamos estar atentos para aquilo que ela quer promover interiormente em nós. Porque essa palavra, essa posição de Ana diante do Senhor, fez com que ela fosse usada como um instrumento extraordinário de Deus, porque ela pede a Deus um filho. E ela promete ao Senhor entregar um filho. Mas como ela é fiel e se posiciona para fazer a parte dela e viver a parte dela nesse milagre, ela não entrega ao Senhor só um filho.
ela entrega ao Senhor um profeta. O que Deus quer colocar nas suas mãos, a resposta que Deus quer te dar, é para ser uma flecha que acerta o alvo. É para ser um instrumento ou um meio pelo qual o nome de Deus é glorificado. Não é o fim em nós mesmos, é o fim redundando para a glória, louvor e honra do nome dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então quando um homem e uma mulher entende que tudo que vem de Deus é para refletir para a glória, é para retornar para a glória de Deus, esse homem e essa mulher é tão somente um canal condutor. A sabedoria que você recebe flui através de você para alcançar outros. Os dons que você recebe flui através de você para alcançar outros. A unção que você recebe flui através de você para alcançar outros. Porque você entendeu que você é um meio, você não é um fim. Você é um canal condutor para levar a glória de Deus adiante e adiante e adiante. Ana recebe uma palavra, precisa fazer algo. Ela precisava namorar. Era um filho que ela ia ter. Você ora a Deus e pede algo, mas o que você tem que fazer? Qual que é a atitude que você tem que ter? Qual é a iniciativa que você tem que ter? Deus já liberou uma palavra. Deus falou para Moisés: vou tirar vocês da terra do Egito. Conduziu o povo por um caminho. Chega diante do mar, Moisés clama: e agora, Deus? O que você tem na mão, Moisés? Um cajado. O que é esse cajado, Moisés? Autoridade. Então diga ao povo que marche. Diga ao povo que continue olhando para frente e que dê passos de fé em fé. Comunidade de Atos, irmãos, você que está em casa, o que Deus tem pedido para você? Continue dando passos, continue em obediência, continue fazendo o que Ele te chamou para fazer. Ele te chamou para fazer discípulos. Ele te chamou para ser um embaixador. O embaixador não cuida dos seus próprios interesses, ele cuida dos interesses da pátria dele, do rei dele. O que Deus tem te chamado para fazer, foca naquilo que Deus te chamou para fazer e faça com excelência. Faça com entrega, faça com dedicação, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não seja como essa geração que coloca desculpa para tudo. Tem tempo para tudo. Mas quando diz respeito ao plano e ao propósito de Deus, não dá, não posso, não consigo, não tenho tempo. Não. Não. Faça o que você tem que fazer quando você recebe uma palavra de Deus. Entregue tudo a Deus em oração, em adoração. Versículo 28. Pelo que também agora eu o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor. Tudo que eu sou é teu, filho. Tudo que eu sou é teu, Cristo. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Tudo é teu.